Os Estados Unidos ameaçaram o Alexandre de Moraes e o governo Lula rebateu, saindo em defesa tanto do nosso país como em defesa do próprio ministro. Porque aqui no Brasil é assim: é melhor mexer numa casa de maribondo do que mexer com o nosso super Xandão. O governo americano fez essa postagem hoje num recado bem direto ao Alexandre de Moraes. Falou o seguinte: o respeito à soberania é uma via de mão dupla com todos os parceiros dos Estados Unidos, incluindo o Brasil. Bloquear o acesso à informação e impor multas a empresas sediadas nos Estados Unidos por se recusarem a censurar indivíduos que lá vivem é incompatível com os valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão. Os Estados Unidos está se referindo ao bloqueio da plataforma de mídia social Rumble, que atinge também a empresa de mídia do Donald Trump, que usa como hospedagem a infraestrutura da Rumble aqui no Brasil. E a Rumble no Brasil ela foi proibida de estar no ar porque ela descumpriu determinações da justiça brasileira, a saber, eram determinações referente ao bloqueio das redes sociais do Alan dos Santos, um brasileiro foragido nos Estados Unidos, tá? Se ele está foragido lá é porque ele cometeu crimes aqui no país, tá? E também porque a empresa, a Rumble, se recusou a nomear um representante oficial desta empresa aqui no Brasil. Foi apenas por isso. Detalhe, meus amigos, a determinação, a Rumble e a empresa do Donald Trump recorreram com um processo contra o Alexandre de Moraes na Justiça dos Estados Unidos, e a Justiça dos Estados Unidos negou esse processo, essa liminar a Rumble, porque a ordem da Justiça brasileira, do Alexandre de Moraes, dizia respeito somente ao território brasileiro, não ao território americano. Então, acusar o Alexandre de Moraes de censura nos Estados Unidos é uma mentira divulgada por essas empresas e agora divulgada pelo próprio governo americano. Enquanto isso, o Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei para sancionar o Alexandre de Moraes, para impedir a sua entrada nos Estados Unidos. O que é que isso muda? Nada. Muda absolutamente nada, porque o Alexandre de Moraes, apesar de ter muitos poderes como ministro da mais alta corte judiciária do Brasil, ele é um cidadão como eu e como você. E eu garanto para você que nem eu nem você vai morrer ou passar mal se não puder mais viajar para os Estados Unidos. Na resposta que o governo Lula deu ao governo Trump sobre essa questão, sobre essa ameaça ao Alexandre de Moraes, o governo Lula falou que ficou surpreso em perceber os Estados Unidos misturando questões judiciais de dois países soberanos com questões políticas. E disse que não está entendendo por que ele está fazendo não com essas palavras, mas nas entrelinhas. E disse, tá, o óbvio, que o governo dos Estados Unidos está distorcendo a realidade, porque a decisão do Alexandre de Moraes sobre a Rumble diz respeito somente do território brasileiro, jamais no território americano, porque o governo, a justiça brasileira, não tem poderes sobre a justiça de uma outra nação soberana. E por fim, disse que o Brasil e as instituições brasileiras vêm sofrendo constantes ataques de fake news e que, deixando a entender também nas entrelinhas, que poderia ser esse o motivo dessa distorção da realidade feita nessa ameaça dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes. E só para concluir, o deputado federal do PSOL, Guilherme Boulos, ele entrou com um pedido na PGR para investigar o deputado Eduardo Bolsonaro por crime de lesa pátria, crime contra a soberania do Brasil, porque esse comitê lá dos Estados Unidos que aprovou esse projeto de lei para impedir o Alexandre de Moraes de entrar nos Estados Unidos é fruto de negociação, é fruto de trabalho do Eduardo Bolsonaro nos bastidores com os deputados trumpistas lá nos Estados Unidos. Ah, e só um detalhe que eu já esqueci de falar, tá? Esse projeto de lei para impedir o Alexandre de Moraes de entrar nos Estados Unidos foi aprovado apenas no comitê jurídico, tá? No comitê judiciário da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Para ele ser aprovado e sancionado pelo presidente Trump, ele ainda tem que ser aprovado no plenário da Câmara dos Deputados e no plenário do Senado. Mas voltando para o Guilherme Boulos, ele acionou a PGR exatamente pelo fato do Eduardo Bolsonaro estar nos Estados Unidos às nossas custas, tramando contra os interesses do próprio país, tá? Esse é o que se diz patriota. Imagine se não fosse. Ele quer que a PGR investigue. Se a PGR acolher essa denúncia, ela vai mandar a Polícia Federal abrir uma investigação contra o Eduardo Bolsonaro, que já sofre alguns processos lá na Polícia Federal por desrespeitar, caluniar um delegado da polícia.
e também quer que ele mostre como que está sendo custeado essas despesas dele lá nos Estados Unidos, se é com verba própria, se é com recursos públicos do Brasil, porque não faz nenhum sentido um deputado brasileiro atuar mais no território americano do que no território brasileiro. E é isso, meus amigos. Fiquem tranquilos que está tudo sob controle. Se não me segue, se não está inscrito no meu canal, me siga, se inscreva no meu canal. Aqui você encontra informação verdadeira, explicada de uma maneira simples e resumida, sem esquecer os mínimos detalhes para você. Compartilha, comenta e curte esse vídeo. Tamo junto.